A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu querido e minha querida irmã. Que essa paz esteja com você, com a sua família e todos os seus queridos e chegados. Que Deus possa abençoá-lo no dia de hoje, pois neste momento iremos dar início à nossa lição bíblica, cuja série nesse trimestre tem por tema Respostas Bíblicas a Perguntas Difíceis. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 2, Como Conhecer as Seitas e Heresias. Neste momento eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, aonde o texto diz o seguinte: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino de Cristo tem o Pai e também o Filho. Essas palavras se encontram na segunda epístola de João, versículo 9 da sua epístola. Nós vamos estudar então hoje a lição de número 2, Como Conhecer as Seitas e as Heresias. E eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, abrir o coração. Nós vamos orar pedindo a Deus sabedoria e orientação. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, todo o domínio. Em nome de Jesus, te rendemos graças pelo Teu amor, pela graça do Teu Filho, pelas consolações do Teu Espírito e por mais uma semana de vida que o Senhor nos concede. Neste momento, entregamos nas Tuas mãos a ministração desta lição, que ela venha trazer edificação, exortação e consolação para a vida de todos. Que nós possamos nesta manhã, neste dia, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, como eu já falei no início, o tema de hoje é como conhecer as seitas e as heresias. Qual o objetivo que nós temos ao estudarmos um tema como esse? Qual o objetivo da lição de hoje? É mostrar ao estudante, à luz das Escrituras, o que são as seitas e as heresias e como podemos identificá-las, para que de posse desse conhecimento saibamos defender a nossa fé com sinceridade e urgência. O texto básico, João deixa bem claro isso, que já naquela época havia um grupo de pessoas que haviam se afastado da sã doutrina e que ele recomenda à igreja a usar o seguinte critério: se alguém fosse até eles e não confessasse essas doutrinas que foi pregada e ensinada por Cristo e os seus apóstolos, as pessoas não deveriam nem recebê-los e nem ter comunhão com eles. E hoje nós vamos então estudar como identificar uma seita, como identificar uma heresia, para que nós possamos cada vez mais nos firmar na nossa fé e sabermos defender aquilo que cremos. A introdução da lição, que você tem aí na mão, diz o seguinte: antes de iniciarmos um estudo para oferecer resposta à pergunta como conhecer as seitas e heresias, precisamos lembrar que todas as pessoas têm o direito de escolher e professar a sua crença e a sua religião. Isso é um direito que todo ser humano deve ter e deve ser protegido nesse direito dele. Por isso, a tolerância religiosa deve ser extensiva a todos: budista, hinduísta, cristãos, judeus, a todos. Deve ser estendido a todos. Isto é, devemos respeitar aqueles que pensam diferentemente de nós. Isso faz parte do bem viver e da boa convivência, né? E de maturidade intelectual e espiritual. Contudo, isso não significa que devemos concordar com todas as crenças e religiões, mas sim que podemos professar a nossa fé. Infelizmente, não é incomum encontrar na história da igreja grupos que se levantaram dentro de suas fileiras, atacando os princípios essenciais da fé cristã.
e começando novos movimentos em torno de novos e reveladores ensinos que eles acham que obteram da parte de Deus. Tais movimentos são chamados de seitas e heresias. Como identificá-los? É isto que trata esta lição. No nosso manual de estudo há as perguntas. E dentro, eu quero ir direto para as perguntas, e dentro das perguntas nós vamos usando os comentários que estão dentro da própria lição. Então nós vamos trabalhar as perguntas, e para responder as perguntas nós vamos nos utilizar da Bíblia e de alguns comentários que estão dentro do texto da lição. Então vamos para as lições praticamente ditas, para que possamos aprender a identificar uma seita e uma heresia. Na pergunta 1, a lição começa a fazer essa primeira pergunta da seguinte forma: com base em Atos 15, verso 5, 24, verso 5, Gálatas capítulo 5, verso 20 e 2 Pedro capítulo 2, verso 1, fale sobre o uso da palavra grega traduzida por seita e heresia em português. Então, nós vamos agora tentar traduzir, entender o significado da palavra seita e heresia, que foi traduzido da língua grega para a língua portuguesa. O texto de Atos, capítulo 15, verso 5, a palavra de Deus diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. No texto de Atos 24, verso 5, o texto diz o seguinte, a palavra de Deus: temos achado que este homem é uma peste e promotor das sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Esse aqui é um texto que fala que quando Paulo esteve diante de uma determinada autoridade para ser julgada, um grupo de judeus lançou sobre ele essas acusações, falando que ele era um baderneiro, um homem que causava confusão e que ele era um dos principais líderes da seita dos nazarenos. Em 2 Pedro 2, 1, a palavra de Deus diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, nesses três textos, a Bíblia já fala que na época dos apóstolos, nos dias de Jesus e dos apóstolos, já havia grupos que estavam se separando do meio da igreja e no próprio judaísmo, criando as suas próprias doutrinas, seus próprios dogmas e seguindo o seu próprio caminho longe da religião normativa que era o cristianismo ou o judaísmo. E Pedro fala que, infelizmente, assim como houve falsos profetas no Antigo Testamento que se levantaram no meio do povo e desviaram o povo, ele também profetiza que no meio da igreja seria levantado falsos doutores que desviariam a muitos com as suas heresias de perdições e levariam muitos à destruição junto com eles. Então, nós vamos falar sobre o uso da palavra seita e da palavra heresia em português. A pergunta diz que nós devemos nos utilizar como base o primeiro comentário da nossa lição. E entre o muito que o comentário fala, quando ele vai definir o que é seita e heresia, ele diz o seguinte: tanto a palavra seita quanto a palavra heresia, presentes no Novo Testamento, foram traduzidas da mesma palavra grega,
que é a palavra aireses, que significa partido, facção, escolha, opinião. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, que é a mãe da nossa língua portuguesa, a palavra seita ou a palavra heresia, né, foi traduzida para a palavra secta, de onde vem para a nossa língua a palavra portuguesa chamada de seita. Então, o que é uma seita, biblicamente falando, no Novo Testamento principalmente? Ela se refere, não é, a um grupo de pessoas, a um determinado partido. Por exemplo, a Bíblia fala que havia o partido dos Herodianos. A palavra que aparece ali, partido, é seita, seita dos Herodianos. Havia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, ou seja, o partido dos fariseus, o partido dos saduceus. Então, esses grupos, eles eram chamados de seitas, de partidos, né? De facções e de pessoas que tinham a sua própria opinião e formavam aquele grupo. Agora, a heresia geralmente estava mais ligada ao ensino que esses partidos ministravam e falavam ao povo. Quando a gente traz para os dias de hoje, para o nosso contexto, nossa cultura, o que significa seita? Hoje, a seita aponta para um determinado grupo. E a heresia se refere à crença que aquele grupo crê e ensina. Então, o que é uma seita? Uma seita é um partido, é um grupo que se fecha em torno de uma doutrina, em torno de uma ideia, em torno de uma filosofia. E a heresia está ligada ao ensino que esse partido ministra àqueles que fazem parte do grupo e àqueles a quem eles querem ganhar para o grupo. Muito bem, então aqui nós já definimos o que significa a palavra seita e heresia. Na segunda pergunta, a lição, ela nos faz a seguinte indagação: como identificar movimentos que estão indo além do ensino de Cristo e pregando outro evangelho? Ou seja, grupos que já não se enquadram dentro do ensino de Jesus e dos apóstolos. Aí a pergunta diz, para a sua resposta, utilize como base o item 2. Né? E o que diz lá o item 2? Que definição dá o item 2, ou que dicas ele dá para que nós possamos identificar uma seita e uma heresia? Para identificarmos uma seita, podemos nos utilizar das 4 operações da matemática, como alguns institutos de pesquisa cristã faz para nos ajudar a identificar uma seita. Ou seja, nós podemos utilizar as 4 operações da matemática para aplicar alguns critérios através desta conta, destas operações, para identificarmos uma seita. Podemos usar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão para identificar uma seita. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, a operação de adição. Como é que eu sei que um grupo é uma seita biblicamente falando? Toda seita, ela adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em conta apenas as Escrituras. O que quer dizer isso? Que toda seita, na sua base, na sua doutrina, nas suas crenças, elas não se conformam só com a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática. Geralmente, para dar suporte às suas doutrinas, aos seus ensinos, às suas pregações, elas, além da Bíblia, têm algum livro de revelação, ou do seu fundador, do seu profeta, do seu apóstolo, ou daqueles que, no início da seita, formularam aquele ensino e passaram a ensinar ao povo. Então, toda seita adiciona algo à Bíblia Sagrada. Toda seita, ela geralmente se caracteriza por subtrair alguma coisa de uma doutrina basilar da fé cristã. Ou seja,
Toda seita subtrai, e eu vou usar como exemplo, algo da pessoa de Jesus, ou da sua divindade, ou da sua humanidade. Então, as seitas, quando elas olham para Jesus, poderíamos falar da Trindade, poderíamos falar de outra doutrina, mas vamos agora usar como exemplo a pessoa de Jesus. Toda seita, quando ela se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela nunca aceita aquilo que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Geralmente ela dá uma interpretação diferente daquilo que a Bíblia fala. Ou ela subtrai algo da sua divindade, dizendo que ele não é Deus ou que ele não é totalmente Deus, ou subtrai alguma coisa da sua humanidade, dizendo que ele talvez não fosse realmente plenamente homem. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Mas algumas seitas, por exemplo, negam a divindade ou a humanidade de Jesus. Quando a Bíblia fala da divindade de Jesus, a Bíblia é clara. João diz no seu evangelho: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia é categórica. Não só nesse versículo, mas em outros versículos da palavra de Deus, a Bíblia deixa clara a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Paulo pregava e ensinava e cria que Jesus era plenamente humano. Um ser humano de verdade, de carne e osso. O Deus eterno se fez homem e habitou entre nós, que ele é o Emanuel. Então, nós não podemos tirar nem da divindade, nem da humanidade de Jesus, nenhum aspecto. A terceira operação que caracteriza uma seita é a multiplicação. Toda seita ensina que Jesus ele é importante para a salvação do homem. Ele realmente é importante, ele é o centro da salvação, que sem ele não há salvação, mas que para que o homem seja salvo não basta apenas a fé na salvação pela absoluta graça de nosso Senhor Jesus Cristo. As seitas geralmente elas acrescentam algo mais para que o homem possa fazer, para que ele possa merecer esta salvação. Então, toda seita ensina que Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas são salvas. Mas a Bíblia é clara em dizer que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o homem não é e não será salvo por mérito, pelas suas boas obras, pela sua bondade. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Na realidade, nós não praticamos boas obras para nos salvarmos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. E as boas obras que praticamos, nós temos a graça e o poder do Espírito Santo que nos ajuda a praticá-la e a luz da palavra de Deus que nos orienta a fazê-las. Então, as seitas geralmente, elas creem que Jesus é importante para a salvação, mas elas geralmente acrescentam alguma coisa a mais para que o homem possa obter méritos para adquirir a salvação. A última operação matemática que nós podemos usar para identificar uma seita é a divisão. Toda seita divide a fidelidade entre Deus e a organização. Olha que coisa interessante. O que quer dizer isso? Quer dizer que desobedecer à organização é o mesmo que desobedecer a Deus. Ou seja, trocando em miúdos,
olha, se você não fizer parte do nosso grupo, se você não fizer parte da nossa igreja, se você não fizer parte do nosso partido, você não está seguindo a verdade. E se não estiver seguindo a verdade, você não tem salvação, não está com a razão e não segue a verdade. Então, as seitas, elas agem desta forma. Então, desobedecer à organização é o mesmo que desobedecer a Deus. Eles pregam o seguinte: se você realmente teme a Deus e obedece a Deus, você vai fazer parte do nosso grupo, porque o nosso grupo é o único grupo verdadeiro e que fora dele não há salvação. Então, não existe salvação fora desse sistema religioso ou dessa seita. Contudo, a salvação não está em poder de nenhuma instituição religiosa. A salvação, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, pertence ao Senhor nosso Deus, e Ele dá a quem Ele quiser. Então, as seitas, elas fazem isso para cativar as pessoas, elas pregam o exclusivismo, né, religioso, ou seja, que você tem que fazer parte daquele grupo e crer naquelas doutrinas, porque fora daquele grupo e não crendo, né, nas doutrinas que o grupo prega, você não terá salvação. Então, essas 4 operações identificam uma seita, não é? Toda seita adiciona algo à Bíblia, toda seita subtrai algo da pessoa de Jesus, toda seita multiplica e mistura a salvação pela graça, pelas obras, e toda seita, né, ela divide a lealdade do fiel entre Deus e a organização. Então, a pergunta 2 do nosso manual de estudo responde claramente o que caracteriza uma seita e nos dá como dica, não é, e como meio para nós descobrirmos essa dica de usarmos as 4 operações para identificarmos uma seita. A pergunta de número 3, que está dentro do nosso contexto de estudo, diz o seguinte, que nos traz também mais luz, mais entendimento para nós identificarmos uma seita e uma heresia. Diz o seguinte: ainda no primeiro século, os cristãos tiveram de lidar com movimentos que negaram as doutrinas essenciais da fé cristã. Comente sobre isso com base em Atos 15, verso 1, 1 João 2, verso 18 e 19, e 1 João 4, verso 1 a 3, e o item 3, ou seja, o comentário de número 3. O texto de Gálatas, capítulo 1, verso 9, nos traz alguns ensinos e algumas pistas sobre isso. Por exemplo, lá fala sobre o movimento judaizante. Veja que já naquela época havia um grupo de fariseus que haviam se convertido ao judaísmo, ou ao cristianismo, melhor falando, e eles passaram a fazer parte da igreja cristã. Mas eles não se conformavam em pregar apenas a salvação pela fé em Cristo Jesus, mas eles anunciavam que, além de crer em Jesus, as pessoas tinham que circuncisar e guardar toda a lei de Moisés para poderem serem salvos. Por exemplo, o movimento judaizante ensinava ser impossível a salvação sem a circuncisão. É isso que eles estavam ensinando. Os judaizantes foram duramente criticados pelo apóstolo Paulo, que pregava a salvação apenas pela fé em Cristo Jesus. Outra coisa que podemos analisar dentro dos versículos é o que se encontra em 1 João 2, versos 18 e 19. Outra heresia duramente combatida nos escritos apostólicos foi o gnosticismo, cujo ensino central consistia em que o homem é um espírito, não é, encerrado na matéria. Ou seja, os gnósticos pregavam que o espírito, a alma é pura, é boa, é eterna. E que o corpo era uma cadeia para ela. Não era a alma que contaminava o corpo, mas o corpo que contaminava a alma.
Muitos cristãos, infelizmente, na época de João, influenciados por este ensino, começaram a negar que Jesus verdadeiramente veio em carne e habitou entre nós. Porque eles diziam, ora, se a alma é que é pura, se o espírito é que é puro, e a alma é contaminada pelo corpo, como pode um ser divino ter vindo ao mundo e habitado num corpo carnal? Né? Por isso eles negavam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que as doutrinas que os gnósticos pregavam eram doutrinas inspiradas pelos demônios. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. Então, veja que já na época dos apóstolos, já alguns partidos, alguns grupos começaram a se formar, não é? Com conceitos e doutrinas deturpadas do cristianismo. Não é? Tem o grupo dos judaizantes, que pregavam que realmente o homem, para se salvar, tinha que aceitar Jesus como Salvador, mas não bastava só isso. Eles tinham que se circuncisar e guardar toda a lei de Moisés. Por outro lado, isso era no meio dos judeus, dos cristãos judeus, né? Por outro lado, já no mundo gentio, se levantava um grupo de gnósticos pregando que o cristianismo não era uma religião verdadeira e que Jesus verdadeiramente não veio, né, em forma de ser humano ao mundo, não se fez homem, porque é impossível que Deus se fizesse homem, porque a carne é imunda, a carne contamina o espírito e Deus não ia se sujeitar a isso, sendo Deus santo. Pedro, por outro lado, diz que assim como se levantou falsos profetas no Antigo Testamento e desviou o povo, levando o povo para o caminho da perdição, também nos dias da igreja se levantariam falsos mestres e doutores que, infelizmente, iriam arrebanhar a muitos com as suas falsas doutrinas, com os seus falsos ensinos, e que levaria esses também à perdição. Então, a pergunta de número 3, ela traz como enfoque este pensamento que devemos analisar na lição de hoje. Ainda no primeiro século, os cristãos tiveram de lidar com movimentos que negavam doutrinas essenciais da fé cristã, né? Que negavam a encarnação de Jesus, que negavam a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. E tudo isso era promovido por falsos mestres que assim agiam. A quarta pergunta, para sedimentar mais ainda o que nós estamos estudando, diz o seguinte: tomando por base o método apresentado na pergunta 2 e no comentário 2, para identificarmos seitas e heresias, fale sobre alguns movimentos do nosso tempo que estão ultrapassando a doutrina de Cristo, que quando nós aplicamos as 4 operações em relação a estes grupos, eles se enquadram no perfil das seitas e das heresias. A igreja da atualidade também é assediada por seitas e heresias. Se aplicarmos os critérios das 4 operações a alguns movimentos do nosso tempo, veremos isto. Só para exemplificar, notamos 4 movimentos bem conhecidos, não é? E seus ensinos que estão por aí em nossos dias. Vamos ver 4 movimentos que nós, quando aplicamos as 4 operações da matemática para identificar uma seita, nós chegamos à conclusão de que esses movimentos são verdadeiras seitas e heresias. Em primeiro lugar, os Mórmons, né? Aquele grupo de rapazes, né? Ou aquelas duplas, né? De rapazes que saem por aí, Brasil afora, batendo de porta em porta, né? Usando calça preta, camisa branca, geralmente andam em dupla, né? Geralmente são estrangeiros, né? Batendo nas nossas portas para divulgarem as suas doutrinas e ganharem adeptos. Por que os Mórmons se enquadram numa seita? Eles afirmam crer na Bíblia, desde que traduzida corretamente, né? Olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas
ela tem que ser traduzida corretamente, ou seja, ela tem que ser traduzida conforme aquilo que a gente crê e aquilo que a gente entende, não é? Além da Bíblia, eles têm o Livro de Mórmon, que eles consideram a palavra de Deus no mesmo pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Além de não crerem nas melhores traduções da Bíblia, porque não se enquadra dentro do perfil doutrinário deles, eles têm um livro que dizem ele complementam a Bíblia, que a Bíblia só não basta, tem que ter o Livro de Mórmons. E através do Livro de Mórmons, eles pregam a salvação pelas obras, afirmando que sem a expiação de Cristo, a humanidade, né, não poderia ser salva. Mas, além disso, tem que acrescentar as ordenanças, as leis e as obras que a Igreja Mórmon ensina para que as pessoas possam alcançar a salvação. Em segundo lugar, tem outro grupo também muito famoso que nós conhecemos, que bate de porta em porta, distribui literaturas, que são as chamadas Testemunhas de Jeová. Por que as Testemunhas de Jeová se enquadram dentro desse perfil das seitas e heresias? Elas não creem na Trindade. Primeiro fator, que é uma doutrina bíblica. Jesus, para eles, é um Deus menor, não é? E o Pai é um Deus maior. É tanto que na tradução, Novo Mundo, a tradução deles, da Bíblia deles, eles colocam, todas as vezes que Jesus é referido nas Escrituras como um Deus, eles colocam Deus com D minúsculo. E todas as vezes que aparece o Pai, eles colocam como Deus maiúsculo. Ou seja, Jesus é um Deus menor, o Pai é um Deus maior. Eles pregam esta aberração, né? Biblicamente falando, é uma aberração. Por outro lado, também, além de negar a Santíssima Trindade ou a Triunidade, além de negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, as Testemunhas de Jeová também pregam que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é divino, mas ele é a força ativa de Deus. Ele é um poder, ele é uma força, ele não é uma pessoa. Então veja que coisa interessante que este grupo prega. As Testemunhas de Jeová também possuem uma tradução própria das Escrituras, tradução que foi feita à moda da casa para que pudessem dar suporte às suas doutrinas e às suas crenças. É uma tradução que não é aceita pelos melhores estudiosos do grego e do hebraico, pelos melhores tradutores, porque ela está cheia de textos viciados e deturpados para se enquadrar dentro dos ensinos desta igreja. Em terceiro lugar, usando as 4 operações, nós podemos ver também a Igreja Católica, que tem o seu perfil, o seu lado de seita e heresias, né? A Igreja Católica sustenta que a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. E condenam, e isso baseado no Concílio de Trento, condenam a doutrina da justificação apenas pela fé, ensinando que a salvação é a junção da fé e das obras. E isto, biblicamente, não está correto nem fundamentado no ensino bíblico. É através da crença que a Bíblia e a tradição está em pé de igualdade e tem a mesma autoridade que a igreja introduziu no meio do cristianismo, não é? Orações pelos mortos, crença na mediação dos santos, a divindade praticamente de Maria, né? E muitas outras doutrinas que a igreja vem trazendo ao longo desses anos e ensinando aos seus fiéis. Quando nós colocamos as 4 operações, principalmente de adição, de não adicionar algo mais à doutrina do cristianismo, e a gente compara o que está escrito na Bíblia e o que prega a Igreja Católica, infelizmente, nós vamos ver que ela acrescentou muitas e muitas coisas que não têm fundamentação bíblica. Em quarto lugar,
né? Aqui está no nosso manual de estudo, nós podemos ver os adventistas do sétimo dia, que afirmam que os escritos de Ellen G. White são divinamente inspirados. Os adventistas do sétimo dia ensinam que Cristo está trabalhando no santuário celestial desde 22 de outubro de 1844 para que os benefícios do seu sacrifício expiatório seja possível a todos os crentes. Essa é uma doutrina muito perigosa, porque sugere que, além da cruz, Cristo ainda precisava fazer algo para nos salvar ou completar a salvação. Então, quando a gente usa as 4 operações para analisar alguns aspectos das doutrinas dos adventistas do sétimo dia, nós chegamos à conclusão de que eles se enquadram num perfil de uma seita. Por quê? Porque só em crer que os escritos de Ellen White têm um grau de inspiração semelhante à Bíblia, já os coloca dentro de um grupo de seitas e heresias, né? Eles até têm um ditado que diz que é a luz menor que conduz à luz maior, né? Infelizmente, eles creem assim. E pregam que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou do santo para o santíssimo, para ali oferecer o sacrifício, completar a obra da cruz, para que todos aqueles que crêem nele sejam plenamente salvos. Quando nós vamos estudar as Escrituras, infelizmente, essas doutrinas não têm base bíblica. Aparentam ter, mas não têm. Então, meus irmãos, aqui está, né, basicamente os critérios que nós podemos usar para identificar uma seita. Vamos então agora defendendo a fé cristã. Como a gente faz para defender a fé cristã? Que é a aplicação da lição. Frente às seitas e heresias atuais, nós devemos defender a nossa fé com sobriedade e com sinceridade. A pergunta 5 indaga para nós o seguinte questionamento: defender a fé cristã é errado, antiquado e contradiz o alerta de Jesus que nos diz para não julgarmos? Responda tomando por base a primeira aplicação da lição. Ou seja, é errado nós defendermos a nossa fé, defendermos aquilo que cremos? Muitos irmãos dizem que sim, porque Jesus disse para não julgar. Mas quando nós vamos analisar isso que Jesus diz, não se enquadra dentro daquilo que nós estamos estudando. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas e falsos mestres e que nós deveríamos nos acautelar deles e nos defender deles. Então veja que a palavra de Deus, o próprio Jesus que disse para não julgarmos, e quando ele disse para não julgarmos, era não julgarmos de maneira hipócrita. Nós podemos julgar sim, mas julgar de acordo com a verdade, com a revelação da palavra de Deus, segundo a verdade. Ele mesmo diz para nós estarmos acautelados dos falsos mestres e dos falsos ensinos, para que possamos, né, nos defender e defender a fé que cremos. Então, defender a fé cristã, não há erro nenhum. Nós devemos estar prontos sim para defendermos a palavra de Deus. Não é errado a gente estudar, analisar, pesquisar, não é? Nos preparar para defender a sã doutrina. A pergunta 6 diz o seguinte: a que imagem da batalha, né, Judas nos retrata em relação a defender a fé que uma vez foi dada aos santos? Como viver ou conviver com isso, né? Judas diz: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem. Judas nos manda batalhar pela fé cristã. O que quer dizer essa imagem batalhar? O que ele quer nos ensinar? Há um comentário de John MacArthur que diz assim: John MacArthur está correto quando diz tratar-se de uma ordem veemente aos cristãos para declararem guerra contra o erro em todas as suas formas e lutar vigorosamente pela verdade. A razão é muito simples. Heresias como as que preocupavam Judas
Judas, poderiam levar pessoas para a perdição. Por isso, os falsos mestres deveriam ser identificados e confrontados. Este é um chamado para a igreja do nosso tempo também. Nós não devemos descartar essa ordem, mas procurar cumpri-la para defendermos a fé. Judas está dizendo, vocês devem batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vocês devem lutar por elas, pregar, ensinar e falar a respeito delas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui está basicamente os critérios que nós estudamos para identificar uma seita e uma heresia. Espero em Deus que o Senhor te abençoe e que a graça dele esteja sobre a tua vida. Vamos orar para encerrarmos o estudo de hoje. Amado e glorioso Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, te pedimos que abençoe as vidas que ouviram, participaram e viram, que estes princípios, que esses ensinamentos sejam gravados em nossas mentes e em nossos corações, e que teu Espírito nos prepare a cada dia para batalharmos pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus lhe abençoe e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir e quiser. Que a paz de Cristo Jesus permaneça sobre sua vida. Esse vídeo é especialmente para vocês, pastores, líderes de ministério e membros das IAPs Vila Maria, Vila Medeiros, Santana e Edu Chaves. Em nome da IAP Bolívia, eu gostaria de fazer duas coisas aqui nesse vídeo. A primeira, agradecer. Mesmo em meio a tantas lutas que temos vivido, lutas essas que, se tratando de Bolívia, não começaram agora com o advento da pandemia, mas que travamos desde a morte do nosso querido pastor Celso Salvador. Sim, apesar de tantas circunstâncias adversas, o Senhor tem sido conosco. Pois conseguimos permanecer com aquilo que foi conquistado pelo saudoso pastor e avançamos na formação de líderes, no discipulado e na salvação de almas. Agradecemos porque sabemos que sem Deus, através da ajuda de vocês, é claro, nada disso seria possível. Em segundo lugar, queremos pedir que vocês não desanimem, não duvidem do seríssimo trabalho que está sendo realizado pelos missionários Diego e Maíse e pela Junta de Missões Geral. Não deixem de contribuir motivacionalmente, financeiramente, por que não dizer presencialmente? Vocês seriam muito bem-vindos aqui, tenham certeza disso. A verdade é que a Missão Bolívia ainda precisa de vocês. Deus, o dono dessa missão, o Senhor da igreja, Ele conta com vocês para avançarmos no fortalecimento espiritual da nossa congregação em Santa Cruz, para a reativação pós-pandemia dos pequenos grupos universitários, para continuarmos anunciando o Evangelho de Jesus em nossas comunidades guaranis. Como vocês perceberam, para muita coisa, né? Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Enfim, amados, participe conosco nesse mês de setembro da campanha de missões gerais. Neste mês de setembro, vem orar, vem contribuir, vem proclamar. E assim, enfim, eles ouvirão.